Olá pessoal, nesse momento eu quero chamar a sua atenção para junto estudar um livro encantador. Esse livro chama-se Esther, um livro que tem algumas características muito importantes dentro da história, dentro do conteúdo das Sagradas Escrituras. O livro de Esther apresenta a história de uma jovem judia que se tornou rainha da Pérsia. Talvez seria muito importante nós lembrarmos que, dentro dessa história, como Esther se tornou rainha. O nome dela era Hadassa. O nome hebraico dessa jovem significa murta, uma espécie de planta. Quando ela se tornou parte do harém real, passou a se chamar Esther, por isso que teve esse nome. Esther foi criada pelo seu primo chamado Mordecai, após a morte de seus pais. Esther foi considerada uma grande heroína por sua coragem e determinação ao defender seu povo. Esse livro tem um propósito específico de apresentar como a providência divina opera, podendo reverter qualquer situação difícil. A narrativa também mostra a situação da festa de Purim, reforçando a aliança de Deus com o seu povo. No livro de Esther, não menciona uma única vez o nome de Deus. Incrível, né? Tampouco chega a ser citado pelos autores do Novo Testamento, mas desfruta grande popularidade entre os judeus. Esse livro foi um livro escrito primariamente para encorajar os remanescentes judeus no exílio, mostrando-lhe a fidelidade e o cuidado de Deus por seu povo, mesmo para aqueles que não obedeceram à ordem de voltar para Jerusalém. Temos algum aspecto aqui desse livro que eu quero compartilhar. O autor não pode ser determinado, embora alguns acreditem que o próprio Mordecai tenha sido o autor desse livro. Mas uma das coisas que nós podemos observar, ou sendo ele ou não, deveria ser um judeu morando na Pérsia por ocasião dos acontecimentos narrados e que tinha acesso às crônicas dos reis da Média e Pérsia. Outro aspecto, a época 500 a 450 a.C. Há várias conjecturas quanto à data em que o livro foi escrito. A primeira referência à festa de Purim surge na época dos Macabeus, o que colocaria Esther no século II a.C. Se foi escrito no período do rei Artaxerxes, filho de Xerxes, então a data provável é 450 a.C., então o livro surgiu em volta de 500 anos antes de Cristo. O estilo do livro, a forma do livro, pode ser vista como uma novela, isso mesmo, com dados históricos e nomes muito interessantes, personagens fortes, ou pode ser encarado como uma tentativa de escrever história com um vocabulário rico e intercalação, livre de discursos e conversas de acordo com o estilo de muita história da história antiga. Ambos os pontos de vista são realizados por estudiosos competentes e confiáveis. O livro não menciona Deus, a lei, sacrifício, orações ou Jerusalém, mas tem a intervenção de Deus. Mesmo que o nome Deus não esteja lá, mas tem a intervenção do Senhor dentro dessa história dramática, mas com grande ação de Deus totalmente na vida de Esther e dos personagens ali. O tema do livro é interessante. Deus protege o seu povo. Um tema bem chamativo.
aonde nós entendemos que a intervenção do Senhor é tão notória que Ele defende um povo aonde nós temos visto que a promessa de Deus não falha. A mensagem do livro de Esther, a história do livro de Esther, se situa entre os capítulos 6 e 7 de Esdras. A maioria dos judeus prefere permanecer na Pérsia, mas se vê em perigo em virtude de um plano para sua exterminação. Deus soberanamente intervém e usa Esther e Mordecai para salvar o seu povo. Outro destaque que quero fazer aqui é o esboço do livro. No primeiro período, nós temos a trama para destruir a nação judaica, do capítulo 1 até o capítulo 3. Nós temos a deposição de Vasti, no capítulo 1, a ascensão de Esther, no capítulo 2, de 1 a 18, o serviço de Mordecai ao rei, capítulo 2, do verso 19 a 23, a promoção de Amã, do capítulo 3, do verso 1 a 6, a trama de Amã contra os judeus, capítulo 3, do verso 7 até o 15. O segundo período que nós temos aqui no livro de Esther é revelada a trama do capítulo 4 até o capítulo 7. Nós temos ali o apelo de Mordecai a Esther, quando Mordecai vai falar com Esther, vai dizer que posição ela está e o que ela precisa fazer. Temos ali também o aparecimento de Esther diante do rei. Ela arrisca, mas ela tem um propósito de libertar, de salvar o seu povo. Está no capítulo 5, de 1 a 8. Temos ali Amã, projeta a morte de Mordecai, do capítulo 5, verso 9 até o 14. Amã obrigado a honrar a Mordecai, capítulo 6, a queda e execução de Amã no capítulo 7. Olha que história dramática, olha que coisa interessante. Temos o terceiro período, o último período, que é a frustração à trama, do capítulo 8 até o capítulo 10. O apelo de Esther por seu povo, capítulo 8, do verso 1 a 9. Temos também o edito do rei para que se defendesse, do capítulo 8, do verso 9 até 17, aonde Esther pede e o rei faz um edito e ali para defender o povo de Esther. Os judeus matam os seus inimigos, capítulo 9, do verso 1 a 16. Estabelecida a festa de Purim, do capítulo 9, versículo 17 a 32, e o final, o renome de Mordecai, capítulo 10. Essa história é uma história, uma narrativa que nos traz uma sensação de justiça, de injustiça para a justiça, de um amor verdadeiro, do ódio para o amor. E nós entendemos que a ação de Deus nesse livro é tão notório que o seu povo está ainda vivendo até agora. Nós possamos entender que a intervenção de Deus, mesmo que o nome de Deus não esteja escrito nesse livro, mas a ação de Deus está, e a ação do Senhor, a atitude que o seu povo tiveram debaixo da obediência daquilo que Deus colocou diante deles. Que nós possamos aprender que mesmo nas situações mais difíceis, desesperadoras, Deus sempre vai agir quando nós obedecemos, quando nós acreditamos pela fé o que Ele pode fazer através de nós e com nós. Em nome do Senhor Jesus, obrigado, Deus abençoe ricamente.